que que eu pergunto isso para vocês? Porque nós, para fazer análise, né, de um circuito, a gente entende, né, que precisamos de conhecimentos técnicos e matemáticos, né, de física e de proporcionalidade, né? O que que os elementos representam dentro de um circuito elétrico? O que que é análise de circuitos para vocês? De que nós estamos falando? De quais tipos, né, de circuitos aí a gente está conversando? Quem lembra lá de análise 1? Com quem vocês estudaram análise 1? Nós estudamos com a Alice, mas Com Alice, já com o faz bastante Tybor. tempo, já passou É? tanta matéria que eu tô meio esquecido A do que a gente gente já. Também viu. esquecido? Bom, o princípio, né, que a gente visa aí na análise de circuitos é entender como funciona duas situações, ou são elas a corrente elétrica e as tensões, né, dos elementos ali que estão compondo, né, o nosso circuito elétrico. Um circuito, ele é composto de que elementos? Quem lembra lá? Não sei se já fizeram eletrônica também. Eu posso dizer que um circuito, né, para fim de análise nossa aqui, da nossa disciplina, ele é composto por elementos resistivos? Sim ou não? Sim. Sim, Sim. Posso dizer que ele é composto por elementos capacitivos? Sim. Sim, né? Elementos indutivos, por exemplo? Sim, né? O que que cada elemento deste representa para nós, né? Em números, né, matemáticos, bem como fisicamente falando. Então, isso, gente, é o nosso objetivo aqui em análise de circuitos. É entender, né, circuitos monofásicos e circuitos também trifásicos, né? Tanto puros, né, como circuitos aí mistos, que nos dão aí um parecer de como que nós estamos funcionando, né, dentro daquele momento ali com os nossos elementos. Outra coisa que nós temos que compreender na disciplina é os circuitos RLC. O que seriam os circuitos RLC? Quem lembra lá? Eu não lembro o que é, não. Não lembram? Bom, então vamos fazer uma retomada, né? Que é a nossa aula de hoje, né? Eu gostaria que fosse justamente para isso, para nós lembrarmos aquilo que porventura está esquecido ou perdido aí, né, na nossa memória. Nós temos, Professora, né? Pode falar, Matheus. nós estudamos condutores. Ó, Tá. eu estou pegando a lista que nós tivemos. Ó, efeito térmico, efeito magnético, efeito fisiológico, ó, instrumento que mede potência, né, os instrumentos. Nós estudamos... Aí nós tivemos todos os instrumentos. Todo instrumento a gente estudou. nós tivemos as fórmulas, né? Nós tivemos as fórmulas. Tá. Também. Bom, pelo que ele está me dizendo, por exemplo, vocês, para terem estudado efeitos térmicos, significa que vocês compreenderam muito bem um elemento chamado resistor. Correto? Ou seja, o que que ele representa para nós dentro do nosso circuito elétrico? Ele é um opositor à passagem de corrente elétrica. Isso é um resistor. Quando o Matheus Pinho, né? Temos dois, comentou ali que estudaram efeito térmico, quem está intimamente ligado aos resistores como um efeito térmico? Lembram lá do Joule, do efeito Joule? Então, isto é um efeito, né,
que para algumas situações é ruim, para outras situações são benéficos dentro do nosso circuito elétrico. Podemos, dentro da nossa sessão aí de lembrança, apontar uma situação benéfica, por exemplo, do efeito Joule dentro de um circuito elétrico? Quem pode me apontar? O chuveiro elétrico que temos na nossa residência, ele funciona por que efeito? Resistência. Por caloria. Caloria, né? Troca de calor, resistência. Bom, quem é o responsável por isso? O número de voltas, né, da fiação, aquela que compõe a resistência elétrica, e com a passagem da água em temperatura ambiente, não importa, né, vai então provocar um efeito chamado efeito Joule, que rapidamente aquece a água e nós conseguimos aí ter um banho mais salutar. Alguns dizem, né, o chuveiro em 220, né, o chuveiro em 110. Quem é o responsável por aquecimento dentro do chuveiro elétrico? O número de espiras, a bobinagem daquela resistência. Então, gente, o nosso objetivo na análise de circuito é fazer essas verificações, apontar os efeitos, verificar quando esses efeitos são salutares, benéficos ou ruins. Bom, já que estamos aí lembrando, né, dos nossos componentes de um circuito elétrico, para voltarmos, né, fazermos o gancho logo em seguida do nosso circuito RLC, que eu comentei com vocês, que será uma das primeiras coisas que vamos ver aqui na disciplina, citem para mim um efeito ruim, por exemplo, do efeito Joule. Tu tem uma perda, né? Uma perda da energia pelo calor, né? No circuito elétrico. Quando aquece, tu tem tu perde um pouco, né? Da energia Isso, nós nesse temos aí aquecimento. perdas de energia. Isso que o Cristiano falou, já farei outro gancho do que nós vamos estudar também aqui na disciplina de análise de circuitos 2, que seria o nosso fator de potência. Já ouviram falar nele? Já. Já, né? Já ouvimos falar nele. Inclusive, né, existe, vocês aí, não sei se todos são ou não, né, da indústria, mas acredito que sim. Lá nas indústrias a gente tem, inclusive, correção de fator de potência, que é uma intimidade, né, com perdas que nós temos aí na nossa carga. Bom, nós vamos verificar isso e vamos ver que o fator de potência é a correção, é a análise, né, dessa potência ativa e a potência reativa, ou seja, aquela potência, né, que nos dá aí em formato de perda e que não é benéfica para o nosso circuito. Bom, mas voltando, né, dentro desses efeitos já estudados, o Joule, um momento que ele é ruim, o Cristiano falou, perda de carga. Perda de carga, superaquecimento, bom ou ruim para os nossos condutores? Ruim, né, gente? Correto? Por exemplo, Correto. quando vamos fazer um trabalho utilizando uma extensão, vamos ligar a extensão na nossa DDP, ou seja, na nossa tomada, né? Vamos gerar uma diferença de potencial, né? Para algumas situações o efeito pilha apenas, para outras, né? Para um circuito elétrico de uma residência, por exemplo, a diferença de potencial, que é o fornecimento aí da energia que vai nos impulsionar a passagem de corrente, por exemplo. Bom, ligamos lá a nossa resistência. Aparece efeito Joule nesta extensão? Sim. Sim. De que forma? Se tu ligar uma carga muito forte, né? Mais forte do que o condutor aguenta, vai aquecer, né?
vai aquecer. E se a carga estiver correta, com o dimensionamento do fio que já foi verificado antes, né, para aquele tipo de extensão? Aí não aquece. Aí não aquece. Mas se eu deixar a extensão enrolada? Aí aquece. Aí aquece. Porque a extensão enrolada causa resistência. Exatamente. Então, gente, um resistor, primeiro componente, né, da nossa sessão aqui de lembranças, né, dos componentes dos nossos circuitos, um resistor, ele é, por si só, um opositor à passagem de corrente. Bom, uma vez sendo um opositor à passagem de corrente, ele é ruim dentro do circuito? E aí? Repete aí que eu não. Desculpa, eu não consegui prestei ouvir. atenção na pergunta. O resistor, de acordo com o que nós estamos nos lembrando, para começar a falar, né, do que eu perguntei, de circuito RLC, série, né, primeiramente, que é o que nós vamos começar a estudar aqui nessa disciplina. Ele é um opositor à passagem de corrente. Definição que vocês, junto comigo, obtemos juntos aqui nesse instante. Correto? Correto? Correto. Então, ele é um opositor, né? Quando se enrola, por exemplo, quando se põe cargas, né, em demasia, ele começa a ter uma resistência, né? Enfim, mas ele é ruim para o circuito? Ele é um vilão dentro do circuito elétrico? Depende. Se ele for projetado para isso, ele não vai ser um vilão. Depende. Gente, essa palavra que o Douglas citou, eu sugiro que a gente consiga inserir no nosso vocabulário aqui, né, da nossa disciplina. Depende. Em física, tudo depende. É relativo. Como o Douglas disse, né, se ele for bem projetado, ele pode não ser um opositor, e sim um regulador. Posso dizer isso? Posso. Né? Alguém que está ali dentro do circuito como um auxiliar, né? Aquele que nos permite que a corrente percorra o circuito de tal modo que a gente não sinta o efeito dela, né, bruscamente. Bom, entendido aí, lembrado quem é o nosso resistor? Depois eu vou botar isso tudo, vou passar para vocês o slide, né? Mostrando tudo isso. Só não tirei porque senão eu não consigo ver vocês na tela, como é o primeiro dia, para a gente se habituar melhor. Bom, entendido o que é o nosso resistor dentro do circuito elétrico? E o indutor? Quem é? O indutor tem a ver com indução, mas aí eu não lembro exatamente para que serve o indutor. Indutor tem a ver com indução. Por quê, gente? Aí é pelo campo magnético, né? Gerado pelo. Perfeito. Por definição, né, a gente pode dizer que um indutor elétrico, né, ele armazena energia na forma de quê? De campo. De campo. E então ele é capaz de impulsionar, né, fazer o papel, né, de diferença de potencial a fim de fazer com que circule corrente. Gente, isso é o princípio de quê? De várias Como máquinas. Hã? Pode falar, Thiago. É o princípio de funcionamento dos motores, não é? Perfeito. Princípio do funcionamento dos motores,
Princípio do funcionamento dos transformadores. Como que ocorre isso na prática? Quem lembra? Não sei se já fizeram transformadores. A gente já fez, mas é muita informação. Muita Tipo, informação? Sério? acaba misturando as coisas. Misturando as ideias. Não, mas eu noto que vocês estão tão É, legal. A gente está aqui conversando, não estamos ainda, né? E tá indo bem. O que é no caso é o enrolamento, né? O transformador é o enrolamento da primeira bobina ali, né? Ele gera um campo magnético, aí ele percorre aquela, eu me esqueci agora como chama, o núcleo dele, né? Aquele núcleo ali, e aí ele passa para a segunda bobina, alimenta a segunda bobina ali, nesse campo isso? magnético, né? Que o enrolamento dele gera, no Perfeito. centro do núcleo ali, né? Exatamente. Gente, o princípio da indução é exatamente esse, né? Que sucintamente o Cristiano descreveu. Nos transformadores que vocês já viram, né? Lá nos transformadores nós temos um lado do transformador, ele pode ser de levante, né? Ou de rebaixo, é isso que vocês viram lá? Isso. Não importa, Isso. né? Importa o quê? Que nós vamos inserir uma diferença de potencial em um dos lados. Ou seja, eu estou falando, né, de uma maneira generalizada. Não estou citando, esmiuçando aqui o que vocês já viram, que é o dimensionamento do bobinado, né, tanto de um lado quanto o outro do núcleo. Beleza? Todos lembram disso? Estamos só lembrando o princípio de funcionamento. No caso dos transformadores, é exatamente isso que ocorre. A indução de diferença de potencial, ou seja, a DDP, o ato, né, que a gente tem de ligar aquele bobinado, né, na tomada, não é isso? Faz com que circule corrente naquele bobinado, naquela espira toda, né, do transformador. E esta indução de corrente provoca um campo paralelo, transversal, um campo de que jeito neste núcleo? Série? Notem, gera-se um campo, né, eletromagnético diferenciado, né, daquele que o gerou, ou seja, opositor, não é isso? Que uma vez, né, lembrem que todo desenho do trafo, né, tem ali o percurso da corrente, né, na espira, e as linhas de campo transversais, né, aquele percurso. Estão lembrados lá dos desenhos? Este campo vai então fazer com que gere, né, uma espécie de diferença de potencial que energiza a bobina, né, do outro lado. E aí o efeito é contrário, né? No primeiro bobinado, a gente teve um percurso de corrente elétrica, né, que gerou um campo que no segundo bobinamento ali vai ser ao contrário, que vai entregar uma corrente elétrica. Capaz de quê, gente? De ligar, por exemplo, uma rua inteira, né, que um transformador alimenta. Correto isso? Sim ou não? Correto. 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 Corretíssimo. É isso que acontece. O transformador, ele funciona, né, exatamente no lado do rebaixo, ou enfim, naquele que a gente quer gerar a corrente, né, ao contrário do que aconteceu no primeiro momento. Este é o princípio do transformador. E dos motores? Esse motor é diferente porque
Aí gira, né? Gira o eixo ali com o ímã. Eu acho que é Também. mais ou menos isso. Significa que nós não temos ímãs dentro de um transformador? Não, no transformador tem ímã, só que é diferente. É diferente Perfeito. do motor. O motor tem um eixo. Tu acha que todo motor Isso, elétrico tem um eixo com, exatamente. com os ímã na volta. Isso. Não significa, né? Como eu só fiz a pergunta, não era para te contrariar, tá, Douglas? Era só para deixar claro para todos que esse Claro, claro. fato, né? Hã? Sim, sim, entendi. Sim, que esse fato não quer dizer que não existam, né? Afinal de contas, a gente tem a geração de um campo e isso ocorre, né, por esse efeito. Bom, mas lá nos motores nós temos um indutor e um induzido, ambos com bobinagens. A geração, o percurso, né, da corrente elétrica Que no é o indutor. que é o que dá a diferença de potencial, né? Eu acho que é Exatamente. o percurso que a corrente faz que é o que dá a diferença. Por exemplo, Exatamente. entra 110 num lado e sai 220 no outro. No caso dos transformadores, está dizendo. Isso no caso do transformador. Isso. Bom, enfim, qual é a diferença do que o indutor tem para o resistor? Se ambos são bobinados, correto? Essa afirmação está correta ou depende? Depende do resistor. Exato. Gente, depende. Ambos, né, são confeccionados com o mesmo princípio de funcionamento. Qual é o princípio de funcionamento? O bobinado. Resistir, né? Mas, tipo, eu acho que tem alguns tipos de resistor, né? Tem vários tipos de resistor, né? Aqueles, né, que vão estar aí num circuito, sendo na sua origem um resistor, mas com efeito puramente elétrico. Aqueles utilizados lá nos circuitos eletrônicos, né? E no caso dos A resistência do chuveiro mesmo, ela é um resistor, só que Sim, ela serve para é um o efeito benéfico princípio de do funcionamento resistor. E dela não é o é efeito Joule, né? isso. Lá no chuveiro, a gente quer uma oposição à passagem de corrente de uma maneira que nos beneficie. Em outros circuitos, com os eletrônicos, por exemplo, a gente quer um ajuste, né, dessa corrente para não danificar o que eu tenho aí, né, no resto ou para frente dos meus circuitos. Este é o efeito do resistor. Então, quando eu falo aqui a diferença, né, ambos são bobinados, perfeito. Mas notem, né, um indutor, para ter este sentido, né, de geração de carga, ele necessita de um contexto. Um resistor é um elemento elétrico muito elementar mesmo, porque imagina o ato que eu faço de enrolar a extensão, eu já estou causando efeito Joule. Eu já estou mexendo, provavelmente, né, com a resistência de dissipação de calor do meu condutor. E eu não preciso de nada muito elaborado. Um indutor, para que seja produtor de cargas, ele necessita de, né, um indutor e um induzido, como no caso dos motores, para que aquele eixo funcione, né? No caso dos transformadores, ele necessita ter um núcleo, e aí, dependendo do tipo de transformador, se modifica ou não esse núcleo, né? Vai ser de um tipo ou de outro. Então, esta é a diferença deles. Ambos são bobinados? Sim, mas com funções, com propriedades diferentes dentro de um circuito elétrico. Bom, e os Boa capacitores... noite, professora. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Que é Thiago Oliveira está falando. Prazer. Thiago Oliveira. Tá Prazer. me ouvindo? Tô, só não tô... A internet
Alô? Tiago, Agora se tu voltou. falou alguma coisa, pode repetir, por favor, que caiu aqui para mim. O Eu Thiago não... derrubou Me ouvindo a aqui? live. Foi tu, Tiago, que fez isso? Não, Chegou professora? chegando? Ah, Não, eu já estava, só retornando ali no que a senhora fez a primeira pergunta ali do transformador, seria paralelo ou transversor? E aí a senhora explicou, mas não ficou bem firme ali. Seria transversor, então, o transformador. transversor? Que falasse no início ali que seria uma linha paralela, ou bem no início ali fez uma pergunta. O sentido do transformador campo seria elétrico. Transformador. paralelo ou transformador, desculpa, transformador. Tá. O que tem ele? Pode repetir? Ali tu perguntou bem no início se seria uma linha paralela ou transversora, é isso? Lembra disso ou não? Não, a palavra transversora foi alguma coisa que saiu mal aí para ti. Ah, então tá. Falávamos Então, de transformador. Não, mas tu falou Ele pode que é ser trifásico, monofásico. mas tu falou que o campo magnético em relação ao, se eu não me engano, ao núcleo ali, ele podia ser transversal ou paralelo. Eu acho que é algo Gente, assim que ele tá perguntando. aí eu perguntei isso, transversal, não é transversor, tá? Agora eu entendi a pergunta. Gente, qual é o princípio do transformador? Tiago, lembra dos desenhos lá que tu visse em máquinas? Paralelo, né? Isso. Lembra dos desenhos que tu viste lá? Sim. O que acontece? Sim, lembro. Nós temos um bobinado, né? Que sai como um formato de U, né? Quando a gente vê à vista, eu estou falando do transformador, correto isso? Isso. Quem lembra? Correto. Temos de um lado, né? Não importa Correto. se é de levante ou rebate. Temos um lado e temos o outro lado a mesma coisa. O que ocorre? Se eu ligar, vamos supor que eu vou rebaixar a minha tensão, né? Eu tenho ali a entrada de uma DDP, de uma diferença de potencial, vai ter a circulação de corrente que vai gerar campos magnéticos. De que sentido? Campo magnético variável? Sim, vai ter que ser variável, senão, né, não há como energizar o outro lado. As linhas que vocês veem lá no desenho em vista, né, são transversais, não são? Como se tivesse... Não. Isso. Então é transversal, não paralelo, né? Isso, é que eu fiz a pergunta para que vocês me respondessem uma coisa ou outra. Que aí a senhora começou a explicar, ficou bem... E aí se perdeu o assunto. Né? Só que isso, aí como tu tocou no assunto de novo para reforçar ali no transformador, sim, né? Aí eu aproveitei... Tu resolveu... Não, mas é isso mesmo, Thiago. Com essa dúvida de novo, confirmar. Isso, tá. Gente, façam isso, tá? Que o Thiago fez, sem problemas nenhum, porque senão a gente pode, às vezes, perder a conversa ou falhar alguma coisa, tá? É perfeito isso aí para mim. Eu gosto mais de conversar com vocês do que a gente ficar detido, né, num roteiro, numa leitura, em algo do gênero. Beleza? Podemos prosseguir? Pode, sim. Sim? Tá. Então, vimos o resistor, né, o indutor e os capacitores. Quem são eles dentro do nosso circuito? O capacitor, a função dele é armazenar, né? Uma das funções dele é armazenar energia, né? Estilo uma bateria, assim, né? Exatamente. E ele tem a função, né, de qualquer desequilíbrio, com esse poder que ele tem de absorção de cargas, né, de ficar energizado e servir aí como um alimentador, né? Ou seja, ele é conhecido como, também como condensador, né? Bom, lembrem lá no início da aula que eu falei sobre o fator de potência? Quem lembra? Eu disse que o fator de potência, né? Até o Cristiano, acho que foi que me ajudou, que comentou lá, né? Que a gente tem as perdas, não é?
Sim, tu comentou que depende. Pode repetir, Patrick? Está muito ruim para mim mesmo a conexão. Não, aí tu, no início, tu falou que depende, no caso, né? Sim, Sim, depende. Nós podemos tê-lo como um condensador, né? Como um armazenador de cargas, mas também, né? Ele pode ser aí alguém que equilibra, que corrige algumas coisas ruins do nosso circuito. Bom, quando eu falei agora, né, lá do fator de potência, que eu disse no início da aula que nós vamos estudar, né, melhor aqui nessa disciplina, o que eu quero dizer? O que é basicamente fator de potência? Já estudaram? Vou fazer outra pergunta. Já estudaram potência ativa, potência reativa e potência aparente? Já Sim, vimos, com o professor Tiger, o problema é lembrar. Mas a gente já Isso. estudou isso. Já estudaram, né? Inclusive, tinha um monte de cálculo. Aqueles cálculos mega legal. Bom, o que são essas potências? Vamos tentar lembrar, para a gente poder entender o que nós vamos estudar com respeito a fator de potência e o que isso tem a ver com os nossos capacitores. Bom, eu não sei se o professor Tiger lá, né, brincou com vocês sobre a caneca de chopp. Fez esse desenho? Não, É que isso é um clássico da eletrotécnica, por isso que eu perguntei. Bom, eu me lembro assim que, mas eu não me lembro ao Fez certo sim, qual. fez sim, ele fez sim. Fez sim, Ele fez garanto que sim. para exemplificar a diferença de potencial. Não, então Isso. essa aí eu não vi. A diferença que nós temos de potência. Gente, esse trocadilho, né, que há aqui no nosso mundo da eletrotécnica, ele é bem eficaz para a gente. Por quê? Porque ele mostra exatamente o que é benéfico e o que não é. Quando a gente mostra lá, né, a caneca de chopp, vocês chegam e compram e querem um copo, né, não sei lá, como é que caneca, né, lá do chopp. Vocês querem que venha espuma? Até a metade da caneca? Não. Até metade não, mas tem que ter uma espuminha, senão fica Pequeno ruim. colarinho, Ah, talvez. tem que ter, tem que ter. Mas, sim, tem que ter. Mas isso é bom ou ruim? Muito. Muito é ruim. Muito é Eu sei ruim. que sem colarinho, eu acho que tem que ter colarinho no caso, né? Senão ela fermenta, né? Sim. Uma coisa assim. Aí por uma questão de saúde, não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é compreendermos o quê? Que também no caso das potências, que nem você, o Matheus está dizendo, tem que ter um pouquinho, é benéfico? É benéfico, sim, sabemos disso. A mesma coisa é com a nossa questão das potências. Nós temos a potência ativa, nós temos a potência aparente e a reativa. Ou seja, aquela que realmente é necessária para o nosso circuito funcionar de maneira a cumprir a demanda, né? O que é a demanda? É o que a carga tá. Demanda é o que a gente precisa. Isso é a carga, né, do sistema, é aquela capaz de manter aquele corpo ali funcionando, né, de maneira contundente. Ponto. Então, esta potência, ela é útil para a gente. Ou seja, se eu não a tenho, eu não tenho meus elementos funcionando. Bom, depois nós temos aquela potência que é gerada por perdas. Eu não tenho como corrigir isso. Desculpem, eu formulei mal a frase. Eu tenho como corrigir isso, mas eu não tenho como impedir isso no meu sistema. Por quê, gente? Por que eu faço um cálculo de demanda de um circuito? Eu sei achar a potência que esse circuito precisa,
mas eu não consigo eliminar o colarinho do meu chopp, digamos assim. Por quê? Que essas perdas é gerada pelo efeito Joule, pela caloria. Isso aí tu não tem como evitar. Por exemplo, o aquecimento um certo aquecimento sempre vai gerar no circuito, né? E vai gerar Certo. perda. Concordo com o Cristiano. Primeiro, porque eu não tenho como prever todas as perdas. Vamos falar de um circuito simples, aquele que eu trago do meu transformador até a entrada, né, da minha residência e de lá eu distribuo. Eu tenho como eliminar a perda do poste da concessionária até o meu? A perda de carga? Acho que não. 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 Não tenho. Não tenho, por quê? Porque vocês já devem ter estudado lá, inclusive na outra análise, né? Que a perda de carga... A distância do... Isso, Só a chegasse distância no... do cabo já dá perda do Exato, condutor. Douglas. Só a distância do condutor Só a já ocorre a distância. perda. Por que que a gente quer sempre atenuar a distância? Para eliminar este tipo de perda. Por que que a concessionária exige um poste, ou, né, ali aqueles instaladores chumbados na parede, enfim, algo próximo à sua rede? Para eliminar as perdas. Se não, vinha do poste dele e distribuía toda a rua. Não pode. Uma questão de segurança da rede, porque cabos muito próximos também geram outros tipos de inconvenientes, como o campo magnético, não é isso? Então, cada um tem a sua entrada de energia, primeiro, por uma questão de segurança, obviamente, e segundo, para eliminar as perdas, que é onde nós temos que chegar aqui na nossa conversa. Bom, Professora, pode falar, Cristiano. acho que é o Christopher, tá querendo, ele não tem microfone, tá querendo conversar pelo chat, eu acho, ali, e ele disse que tá desabilitado, não sei se é tu que tem que habilitar, ele disse que não tá conseguindo usar o chat. Eu vou ver se eu acho o Christopher, né? Vou dar um oi aqui para ele. Ver se ele consegue me responder. Não sei o que houve. Tá desabilitado ainda. No Tá? caso, tô testando aqui. Ele está desabilitado. Para todo mundo tá desabilitado. Para Que todos os estranho. alunos. Gente, eu não vou gravar. Eu quero que vocês cheguem junto comigo, né, na ideia de que o capacitor, apesar de ser um elemento aí, né, de absorção de cargas, né, armazenador de cargas, como que ele pode ser também benéfico na questão do ajuste do fator de potência que nós vamos estudar aqui. Então, falávamos, né, das perdas de carga. Uma delas, o Cristiano, o Douglas, acho também, citou, né, como a distância, né, já é um determinante para as nossas perdas, por exemplo, num circuito de alimentação de uma residência. Que outras perdas a gente pode ter no circuito, né, que me faz eu ter problemas no controle da minha potência indesejada, da reativa? Quem lembra? Por exemplo, vocês já estudaram máquinas? Estudaram, né? Estudaram Já. transformadores, ainda falta algumas coisas, mas as máquinas, elas têm algo que a gente, quando estuda, qualquer uma delas, a gente visa chegar num elemento muito bem calculado chamado rendimento. Por quê? Máquina com rendimento de 86% é boa ou ruim?
E aí? Eu acho que quanto mais rendimento, melhor, não sei. Isso. No entanto, Teoricamente. é o melhor. A gente quer rendimento 100%. No entanto, que é isso que quando vocês estudaram transformadores, vocês iniciaram estudando o trafo ideal. Quem é o trafo ideal? Quem é o trafo ideal? Ele existe, primeiramente? Sim ou não? Só pergunta difícil. Isso aí realmente acho que nós nem não vimos. Não sei se existe, não existe. Gente, a Isso gente aí não vi. começa estudando transformadores e fala de trafo ideal. Quem é o trafo Então ideal? nós Aquele vamos com falar, rendimento então. 100%. Eu tenho máquina, seja ela um transformador ou outra qualquer, com rendimento 100%? Não. Por quê? Por todos os motivos que a gente já considerou hoje aqui. Efeito Joule, né? Perdas por bobinagem, por distanciamentos, enfim, nós não temos máquina ideal. Qual é o trafo ideal? Aquele, né? Que a gente estuda de uma forma lúdica, para fim de aprendizado, de cálculo, né? Um transformador bom tem rendimento aí de 98%, 99%, mas nunca 100%. 100%. Não existe. Isso seria a máquina, né, ou o trafo, nesse exemplo que eu citei, ideal. Então, eu não tenho um circuito também ideal. Significa isso que eu sempre vou ter aquelas 3 potências dentro do meu circuito. Ou seja, aquela do desenho lá, de maneira aí didática, né, lúdica, que a gente usa aqui como uma brincadeira até, né, para mostrar do colarinho aí do chopp que eu comentei com vocês. Há quem goste, há quem não goste, mas todos concordam que dentro daquele copo eu tenho que ter no mínimo, do mínimo, 80% chopp, né? Que é a minha potência, trazendo para cá o nosso exemplo, né? Que é a minha potência útil, a minha potência salutar, a minha potência que eu preciso de fato para alimentar minhas máquinas. Bom, a outra é um erro do sistema. É aquilo que o sistema, né, produz por outros efeitos, né? Por outras coisas que estão aversas a si, né? Que não estão ali, né, são controladas, né? Mas não tem como se livrar dela. E a terceira potência, né, que é aquela que eu tenho que pagar, né, para a concessionária. Eu não posso dizer para a concessionária de energia elétrica que eu não uso aquela potência reativa e que, no entanto, né, portanto, não me interessa fazer o pagamento dela, correto? Eu pago por ela. E uma vez pagando por ela, eu quero ter o controle dela nas minhas mãos. Aonde entra tudo isso, toda essa conversa, né, que parece extensa para se explicar, mas onde é que entra isso aqui, nos nossos capacitores, que eu estou lembrando que é no circuito? Lá, o banco de capacitores que as indústrias têm serve para corrigir o fator de potência. Já ouviram falar no banco de capacitores? Sim ou não? Estão todos mudos? Sim, nas empresas, sim, já. Desculpa a demora para responder quando faz alguma pergunta. É porque eu acho que a maioria que deixa os microfones desligados, até para não incomodar a aula.
E aí, cada vez que tu faz uma pergunta, a gente tem que Demora um habilitar o pouquinho. microfone, aí tem um delay. Tá. Então, gente, o fator de potência, né? Ele entra como, né, um corretor. Ele é a relação entre a potência ativa e a potência reativa, né? E, por consequência, aí, a nossa fonte de energia ativa e reativa, né? Ele vai indicar a eficiência do nosso circuito, né? Então, como que nós estamos usando a energia? Então, o banco de capacitores, como um capacitor sozinho já é um bom armazenador de cargas, né? Então, ele vem aí fazer uma compensação, é acoplado, né, no nosso circuito, a fim aí de fazer essas correções e esses devidos armazenamentos, né, para uso, conforme aí a nossa necessidade. Bom, com isso, a gente viu, relembrou, né, porque vocês já sabem, o que é uma resistência num circuito, resistor, né? O que é um indutor e o que é um capacitor. Bom, o que significa termos, então, um circuito RLC? Série, por exemplo. O que significa? Eu não sei responder. Não? O que é um circuito em série? O circuito em série é quando várias cargas são ligadas em série, uma na saída da outra, né? Isso. Mas essa é a resposta fácil do circuito em série. O que fisicamente significa o circuito estar em série? Independente se ele é um RLC, ou seja, se ele tem carga resistiva, indutiva e capacitiva, ou se ele Eu é acho apenas... que um depende do outro, não? Sim, um depende do outro, mas o que significa o circuito estar em série? Para nós, para o fim de cálculo. É constituído o resistor, o indutor e o capacitor, né? Eles são Isso. conectados em série, né? Isso. Ou em série ou em paralelo, né? No caso. Em série ou em paralelo. Gente, vamos lembrar então o que significa cada um desses tipos de circuitos. Por que isso? Porque nem sempre eles vão vir perfeitos, que nem a gente está falando aqui. Ligados em série, né? Um na saída do outro, que nem disse o Cristiano, ou então em paralelo, né? Como se fosse um acima, né, do outro, numa espécie de degradê, enfim. Não é isso apenas que a gente tem que ter em mente. Precisamos entender que quando temos um circuito ligado em série, nós temos lá uma fonte, a nossa bateria, né? Vamos admitir um circuito aí de corrente contínua, né? Uma fonte bateria. E nós temos ali a diferença de potencial que dá ignição no circuito e faz que ocorra a corrente. A corrente num circuito série, como ela passa por cada um desses componentes que ali estão compondo o circuito? É uma corrente passando para cada um? É a mesma? É a mesma corrente. A mesma corrente. E a tensão? A tensão acho que se divide. A tensão se divide ou a tensão é distribuída de acordo com cada componente que está ali? A tensão é distribuída. Perfeito.
Por que que eu não posso dizer a palavra divide e tenho que chamar e tenho que usar a palavra distribuída? Porque dividir seria a metade, né? Distribuída ali, ela vai ser de acordo com cada componente ali, né? Isso, perfeito, Tiago. Se nós tivermos a ideia, né, o conceito de dividir tensão, bom, temos aí um circuito RLC simples, vamos dizer, né? Temos um indutor, um capacitor e um resistor. Tenho aí uma DDP, sei lá, de 12, estou dividindo por 3, é 4 cada um. Não é isso. Não é isso. No entanto, que nessa disciplina mostra, né, os fasores que a gente tem que entender, que eu não sei se vocês já tiveram lá uma pincelada na outra, né, análise. Mostra números complexos, né, a gente precisa compreender que a gente contabiliza as perdas, aquela parte imaginária. Então, isso não é dividido, e sim distribuído. Bom, e no circuito paralelo? Circuito paralelo, se eu não me engano, é o contrário, né? A corrente se distribui, né? E a tensão é a mesma para todos. Exatamente. Então, no circuito paralelo, né, nós temos aí a mesma tensão, né, percorrendo a todos. Por que isso, gente? Por causa daqueles conceitos, né, que vocês devem ter visto lá em análise, né, ou até mesmo em outra disciplina, que são leis de Kirchhoff, né, método dos nós, o percurso ali das malhas, né, essas situações que a gente tem que ter para que a gente compreenda, então, como que é o funcionamento aí de tensão e corrente nos circuitos. E o misto? O misto é quando usa para os dois tipos no mesmo circuito. Exato. Os dois tipos no paralelo mesmo e circuito. em série. Isso. Alguns elementos vão estar em série, alguns elementos vão estar em paralelo, e isso vai nos gerar um circuito misto, o qual requer, né, do técnico muita atenção, exige-se, né, do técnico uma atenção aí redobrada. Como é que a gente resolve, só para a gente se lembrar aqui, se situar, como é que a gente resolve um circuito misto, por exemplo? Como que a gente resolveria um circuito misto? Primeiro a gente analisa a malha, né? O que é a malha? Aquele percurso fechado, né? Que a gente tem sempre de um ponto a exatamente outro no circuito, né? Isso é uma malha. E nós iríamos, então, resolvendo o que está em série, não é isso? Nós íamos como que dissecando o circuito a fim de deixar ele mais enxuto, né? Para fim de cálculo. E depois que a gente faz isso, a gente retorna os cálculos, né? A fim de conhecer ele na complexidade. Estão lembrados? Fizeram isso lá em análise já? Fizemos. Sim, a gente fez. Fizeram, né? Então, tinha os desenhos dos circuitos. Isso. E aí tinha uma ordem para resolver. Lembras lá da ordem? Eu tô tentando achar os trabalhos que a gente fez. É que eu misturei tudo no computador, eu não separei as disciplinas. Isso. Mas tá certo. Mas não é sempre, tu não resolve sempre os que estão em série, né? Não. Dependendo do diagrama ali, dependendo do circuito, tu vai resolver de vez em quando o que está em paralelo primeiro, né? E depende muito da ligação ali, né? Claro, Cristiano. Gente, eu falei, né? E dissecando. A gente vai fazer. Isso é meio que assentimento, né? Conforme aquela análise que a gente faz ali do que está sendo proposto, né? A gente vai pegar soluções que são mais
plausíveis para aquela situação. Nós temos um roteiro, que eu acho que é o que o Douglas disse que não está achando. Lembra, Douglas? Isso. Sim, A sim, gente tinha tem... tinha um a roteiro para gente, resolver. a gente tem um roteiro. Esse roteiro, ele está sempre fazendo menção, né, conforme o Cristiano muito bem lembrou, às situações conhecidas por nós. Quais são as situações? Análise das malhas, análise dos nós, né? Lembram? Os métodos, né? As leis que a gente tem, que, como o nome já diz, é uma lei. As leis de Kirchhoff são leis. O que é uma lei? Algo que não pode ser subjugado. Ou seja, se não for cumprido o roteiro de acordo a essa lei, qual é a chance disso dar certo? Não dá certo. Correto? O Cristiano já sei que concorda, já me disse. Correto. Correto. Então é isso. Gente, aqueles desenhos que vocês viram, onde é que se aplica na prática? Onde é que eu posso enxergar aquilo no meu cotidiano? Porque a gente segue fazendo esses cálculos, né? Como se a gente tivesse que achar apenas números, mas a gente tem que enxergar isso. Pode numa placa de uma TV, por exemplo. Sim, pode ser. Uma placa-mãe de computador, pode ter em várias coisas. Pode ser em várias coisas. Eu posso enxergar isso na minha residência como, por exemplo, o sistema de iluminação da minha casa? Sim, todo o circuito, né? Todo circuito elétrico tem Sim, de um diagrama, iluminação, tem uma sim. ligação, né? Uma ligação em Sim, paralelo ou em série. sim. O Wagner falou alguma coisa que eu não entendi. Não, que tu falou da iluminação, tá correto, porque o paralelo Correto, elas em paralelo, né? correto. E aí eu tenho várias maneiras, né, de distribuir isso, porém, né, eu posso, sim, e devo, né, analisar isso como um circuito. Aquela modelagem, né, aquele desenho que a gente enxerga aí nos livros, nas nossas aulas, né, é uma maneira sutil, mais simplificada, digamos assim, de nós fazermos aí uma análise, né, esmiuçar, né, esses componentes, mas na prática a gente enxerga isso na placa da TV, que nem disse o Douglas, né? Na ligação das lâmpadas, na Naquelas distribuição luminárias das tomadas. nas luminárias de enfeite de Natal, aí é inverso, né? Em série, no caso, aí quando queima uma, as outras não ligam. As outras não ligam. O mesmo efeito é das pilhas do rádio, né? Eu posso trocar uma pilha só, Se uma tiver ruim, todas estão, todas por estão. consequência. É. Então, gente, mostrando, né, que isso é, na prática, o conhecimento que a gente está querendo agregar aqui, os valores, né, que a gente está querendo agregar aqui. Já estudaram lá a demanda, né? Não? Cálculo da demanda de uma residência, distribuição de circuito elétrico, já estudaram isso? Sim. Sim. Isso é análise de circuito que nós estamos fazendo aqui? Eu acho que é a análise de circuito. Por exemplo, lá vocês viram, né, que vocês faziam lá a contabilidade, né, das cargas da residência. Vocês tinham lá um certo número, né, para tomadas de uso específico, as TUI. Outro certo número, né, que dava lá de potência para as tomadas de uso geral. Outro, né, para o ar-condicionado. E depois, né, vocês vinham lá fazendo a distribuição de quem? Dos circuitos. Mas esses vários circuitos, né, que vocês sabem que ar-condicionado, quantos circuitos são para ele?
Um só. É um Um circuito. só. Perfeito. Chuveiro, quantos circuitos são? Um só. O ideal é um só também. Um só. Tomadas de uso geral e específico podem ter o balanceamento das cargas? Lembram lá? RST? Podem. Podem e devem. Iluminação também. Normalmente, como a iluminação é algo que pouco demanda, né, de potência, a gente deixa num circuito único, que ainda pode ser que agregue alguma tomada, né? E aí, então, a gente divide os circuitos. Olhem que circuito bem bacana seria, né, da gente fazer aqui para estudar. Ali nós temos junções de circuito série, paralelo, que no final vão dar um circuito de que tipo? Misto. Misto. Um circuito misto. Por que que a gente afirma isso? Porque a gente entra com uma fonte, que nem aquelas que vocês estudavam com o professor Taibo, uma diferença de potencial, 127 ou 227 volts, depende, ou também as duas, né, para algumas residências. E depois daquela fonte, vocês tinham aí um circuito que poderia ser o série, vamos supor, né, que agregavam vários paralelos. Aquele desenho lá, que é o mesmo que vocês vão ver aqui em análise 2, né, com outro foco, digamos assim. Posso dizer que é a minha residência? Então, não só posso como devo, né? Junção de cargas indutivas, né? Capacitivas. Alguém falou, eu não escutei. Né, falei junto contigo, capacitivas. Exato. Gente, nós temos aí junção de várias cargas, né? Nós temos acoplado a esses circuitos vários tipos, né, de elementos que nos proporcionam aí várias nuances, né, da nossa rede, que vão, então, fazer, se necessário, a gente corrigir algumas coisas e entender como elas estão, de fato, funcionando. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que tudo aquilo que a gente está estudando aqui de uma maneira elementar, que parece algo solto, né? Está aí no nosso cotidiano o dia inteiro, né? Alguns de vocês talvez vão tomar um rumo aí da eletrônica, né? Não sei. Outros vão trabalhar, né, nessa parte mais de maquinários, mas o fundamento, né, a física de como acontece tudo isso e a quantificação matemática de tudo isso não muda. Então, mostrando para a gente que isso é uma receita, né? Posso dizer. Que nem o roteiro que o Douglas disse que tem lá, né? Que foi dado um roteiro para a resolução Olha, disso. inclusive eu estou procurando isso agora. Eu não acho que nunca mais eu acho, porque eu misturei tudinho. Eu fiz uma salada de fruta de todas as matérias no computador, No até os computador. trabalhos estão misturados. Ah, Tá tudo misturado. não, mas de repente tu acha ainda. Bom, mas enfim, isso, né, é a essência da nossa disciplina. O que estão achando? Vai ser fácil? Vai ser difícil? O Patrick vai se pronunciar, acho. Tá todo mundo apavorado. Não, acho que não. Acho que tu tá votando sozinho nessa. E aí? Não, o Patrick tirou a palavra da nossa boca aqui, apavorado mesmo. Gente, que isso? Sério? O Cristiano aí, que participou bastante. Tá difícil, Cristiano? Não, por enquanto não. Por Vamos ver o que vai vir enquanto pela não. frente aí, né? Até agora tá dando pra acompanhar. Vamos ver o que vai vir aí pela O que frente. vai vir? Bom, então, sintetizando de tudo que a gente falou, né, que isso tudo
foi uma conversa, né? Para que a gente pudesse relembrar tudo que a gente já sabe. O que eu tenho para dizer para vocês? Nós não vamos ver aqui nomes, né? Elementos novos. Não. Já provei para vocês, eu acho que todos concordam comigo, que isso tudo está no nosso cotidiano. Desde que nós nos conhecemos aí por gente. Nós vivenciamos esses elementos. Os indutores, os capacitores, os resistores, aqueles elementos, né, elementares num circuito, que nós vamos estudá-los mais a fundo agora. Eu não diria de uma maneira... Achei PDF de demanda, previsão de carga. Achasse? Isso vai ser bom. Bom, então, conforme eu ia dizendo, vocês já viram tudo, vocês já sabem, né? O que nós vamos fazer aqui? Entender o que são esses circuitos monofásicos puros, o que são os circuitos trifásicos. Por exemplo, quando fala de demanda e de distribuição de carga, vocês já viram um circuito trifásico, então, não é? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Quando eu falei todos concordarem em distribuir em 3 na RST, opa, eu já sei isso. Eu só vou saber um pouco mais disso. Então, esse é o objetivo aqui de análise de circuitos 2. Retomar aquilo que vocês já tinham lá, né? Conhecimento. Falarmos aí um pouco, né, dos números complexos, dessas potências, né? Um pouco melhor a respeito delas, para que a gente, então, consiga dar por encerrado, né, esse conhecimento aí a respeito desses elementos, né? Que são aí muito eficazes para o que a gente conhece aí como uma rede eficiente, por exemplo. Bom, eu vou retomar aqui com o Christopher, que ele me perguntou, deixa eu ver aqui a pergunta bem certinha dele. Tá. O Christopher perguntou para mim como que seria a respeito dos trabalhos. Eu nem vi ao certo quando acaba a disciplina. Alguém chegou a ver ali? Foi informado que dia acaba? Não informaram. Pois é, eu também não me lembro de ter verificado isso. Mas, enfim, amanhã eu passo essa informação para vocês. O que a gente pode fazer? Podemos fazer aí, dependendo dos números de horas aulas, né? A gente faz, no meio da disciplina, algum trabalho avaliado, de pesquisa, né? Ou através aí de lista de exercício, enfim. E no final da disciplina, uma prova. O conteúdo eu disponibilizo para vocês ali. Ficou mudo para mim. Tá escutando agora, Douglas? Todos me escutam? Agora eu tô te escutando. Ah, tá. Agora sim. O que eu dizia? Escuto. Tá, obrigada. O que eu dizia? Eu costumo fazer, né, um trabalho, um teste, né, aí no meio da disciplina, ou pesquisa, né, ou algum exercício mesmo para resolver. E no final da disciplina a gente faz uma prova. Eu disponibilizo o slide, né, os conteúdos ali no grupo. Eu gosto também, dependendo do assunto, de vir com algum vídeo, alguma coisa que nos dê aí uma representação melhor, digamos assim, do que a gente está falando. E acredito que é tranquilo, gente, que não vai ser nada aí de complexo, né, nem de complicadíssimo aí que vocês não vão conseguir fazer. Eu vou passar para vocês. Vocês já têm, na verdade, o meu contato ali no WhatsApp, né? Amanhã eu passo para vocês o meu e-mail. Quem precisar para enviar trabalho, enfim, quem se achar mais confortável, não tem problema. O que eu sempre comento Sim. com os meninos, né? Principalmente da mecânica, né? Que é com quem eu mais trabalho. Podem me chamar quando nós tivermos aí lista de exercício, né? Que eu também pretendo resolver com vocês. Quando tiver lista, quando tiver esses trabalhos, essas coisas, podem me chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho ali para responder, né? Eu trabalho durante o dia, mas em seguida que eu vejo que eu posso, eu já respondo. Então, assim, não fiquem com dúvidas, né? Não fiquem acanhados de me procurar, de me ligar, de me chamar, enfim, que é tudo tranquilo. Tá bem?
Entendido? Então, não vai ser nada aí de Beleza. complexo, não vou cobrar nada do que a gente não falar, né? E também tenho a noção de que somos aqui um curso técnico. Não vamos fazer nada de complexo que esteja aí já para um nível superior. E sim, tem que ser prático. A gente tem que chegar aqui, conversar do assunto e entender isso lá no nosso cotidiano, né? Da nossa residência, do nosso trabalho aí, enfim. Tá? Eu tenho a impressão que conheço o Thiago Rous. Não sei se é assim mesmo o nome. Isso, é Thiago Rous. Mas eu não tô lembrado de hoje também. Não? Ah, eu achei que tu fosse aluno da MEC. Pela foto, não sei, parecido com alguém. Bom, então não é, eu vou parar de gravar.